Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o quarto episódio da nossa série Matuta e Trampa do Coletivo Tangente, o penúltimo episódio, e nesse a gente vai falar um pouco sobre um tema muito importante, mas muito pouco falado, que é exegese cultural. Talvez você nunca ouviu falar nisso, ou talvez já ouviu, mas nunca soube do que se trata. Então, nesse episódio, a gente vai introduzir um pouco essa temática, esse princípio, esse tema, que é de fundamental importância para nós cristãos e principalmente para nós que somos artistas. Bem, para contextualizar um pouco, a gente pode entender, ver a nossa cultura, ver as nossas relações culturais, as mudanças que cada vez mais acontecem na cultura. Em algum episódio passado a gente comentou um pouco sobre isso, que cada vez mais a cultura está em constante mudança, cada vez mais essas mudanças são aceleradas, são mais rápidas, cada vez mais surgem novas temáticas, novos desafios, novas propostas, novos questionamentos, novas inquietações em relação à cultura. Temáticas que há um ano atrás eram abordadas, hoje já não estão tão em alta mais e outras surgiram. São outras demandas, outras questões. E aí o Huckmacher ele vai falar um pouco sobre isso, dizendo o seguinte, abre aspas, nosso mundo está mudando e com ele nós também. Ele se tornou muito mais amplo enquanto nosso horizonte se expandiu, mas também se tornou muito menor, pois recebemos informações instantâneas sobre problemas e acontecimentos em lugares muito distantes. Nós nos envolvemos com coisas que nunca imaginávamos antes. Portanto, nosso mundo tornou-se muito mais complexo e em nossas respostas para os problemas da vida temos de lidar com muitos outros fatores que antes. Então, o Huckmacher, de certa forma, resume isso tudo. Ele vai falar que cada vez mais o mundo está mais complexo, cada vez mais há mudanças diferentes, as distâncias, num certo sentido, estão encurtadas por causa da tecnologia, por causa da mídia. Então, eu que estou aqui em Goiás, em Goiânia, no Brasil, consigo ter acesso a pessoas e a conteúdos lá da Rússia, por exemplo, que está a milhares de quilômetros de distância. Esse é o panorama atual que a gente está vivendo, esse é o mundo nosso hoje, essa é a nossa realidade hoje. E aí, se a gente parte do princípio que a revelação de Deus nas Escrituras, na Bíblia, ela é imutável, ela é atemporal e ela é uma verdade para nós, a gente tem então um desafio. Porque a cultura está em constante mudança, a cultura tem novos desafios, novas inquietações, novas propostas, novas demandas, mas quase em paradoxo dessa mudança da cultura, a revelação de Deus, as Escrituras, ela é imutável, ela é uma só, ela não muda e ela é a mesma que serviu há vários anos atrás, serve para nós hoje. Então, diante disso, a gente tem um impasse. Como que a gente lida com essa questão? Como que a gente pega essas verdades bíblicas, imutáveis, e faz com que elas sejam verdades para a nossa cultura hoje? A gente tem que ser... Nós só seremos capazes de responder as questões do nosso tempo. A gente só vai ser capaz de responder às demandas e entender quais são as inquietações do nosso tempo, da nossa cultura, se a gente souber quais são essas perguntas, quais são essas demandas, quais são essas inquietações. E a gente só vai saber isso se a gente estiver envolvido na cultura. Se a gente se dissociar da cultura, será impossível a gente entender o que a cultura está dizendo, o que a cultura está questionando, o que a cultura está falando. E aí, não se trata meramente da gente consumir cultura, embora da forma correta isso não tenha um problema. Não tem problema a gente ver um filme para se divertir, para relaxar, ouvir uma música para relaxar, por mero entretenimento. Não há problema nisso, se a gente fizer isso de uma forma equilibrada, de uma forma correta. Mas, muito além disso, a gente também tem que se importar em compreender a cultura. Nós cristãos como um todo, e principalmente a gente que é artista, principalmente a gente que lida na esfera criativa, é importantíssimo a gente, além de consumir cultura, também compreender a cultura. E como que a gente faz isso? Bem, uma das formas é através da exegese cultural. O que seria exegese, termo de fato exegese? Exegese seria a interpretação de um texto, uma interpretação aprofundada de um determinado texto. Então, quando a gente pega a exegese bíblica, por exemplo, o que a gente está fazendo é estudar aquele texto bíblico para compreender qual era a intenção do autor para aquele contexto específico, qual contexto que era esse, qual que era a cultura da época e o que ele queria dizer para aquela cultura da época. Ou seja, a gente entender de fato o texto, não com as nossas lentes culturais de hoje, mas tentar encurtar
esse deslocamento cultural para compreender naquele contexto específico. E aí o Gordon Fee e o Stuart Douglas, que são dois autores muito bons, eles vão falar o seguinte: a exegese é o estudo cuidadoso e sistemático da escritura para descobrir o significado original, o significado pretendido. É a tentativa de escutar a palavra do mesmo modo que os destinatários originais devem tê-la ouvido. Descobrir qual era a intenção original das palavras da Bíblia. Então, basicamente é isso. É a gente olhar para as escrituras, no caso da exegese bíblica, e se colocar no lugar daquelas pessoas. Se esse texto tivesse sido escrito para a gente, naquele contexto, o que ele estaria dizendo em relação ao nosso contexto cultural, em relação àquilo que a gente conhece, em relação àquilo que a gente sabe. Então, basicamente, a exegese é isso. Sendo assim, a exegese cultural seria essa análise da cultura. Seria a gente pegar a cultura e analisar o que as produções culturais, os artefatos culturais que estão presentes na nossa cultura querem dizer para a nossa cultura atual hoje. Ou, no caso, a gente analisar algum artefato, sei lá, de 10 anos atrás, o que isso queria dizer para aquela cultura, o que aquele autor, ou aquela autora, ou aqueles artistas queriam dizer naquele contexto específico. Então, é analisar os artefatos culturais, a mídia, cultura, o cinema, as artes visuais, literatura, todos os artefatos culturais que estão presentes na nossa cultura, eles são passíveis de serem analisados e da gente tentar entendê-los melhor. E aí, se você quiser um exercício simples disso, vai lá no seu Spotify, se você tiver, provavelmente sim, e lá vai estar uma playlist Top 50 Brasil, que são as 50 músicas mais ouvidas aqui no Brasil, lá no Spotify. Pega essas músicas de um modo geral, se você tiver tempo de ouvir uma por uma, mas se não, de um modo geral, e vê, quais são as temáticas abordadas, quais os estilos são tocados, quais são os contextos que essas músicas são produzidas e ouvidas. Então tudo isso vai te ajudar a entender de um modo geral o que nós brasileiros estamos consumindo, a grosso modo, em termos de música. E isso vai nos ajudar a compreender o que está sendo dito e o que as pessoas estão pensando, ouvindo. Tudo isso faz parte da exegese cultural. É uma questão da gente compreender nossa cultura. E não apenas o mainstream, não apenas aquilo que é mais midiático, mas também, ir investigar e escutar e conhecer a cena independente, seja a cena musical, seja a cena cinematográfica. Não só conhecer, as séries do Netflix, mas também os filmes de uma mostra cult da sua cidade que vai dar pouquíssimas pessoas, mas que vai estar acontecendo e vai ter gente sendo influenciada por aquilo e vendo aquilo e absorvendo aquilo. Não só ouvir as bandas que vão tocar no Lollapalooza, por exemplo, que são bandas super conhecidas, super famosas, bandas que vão tocar para milhares e milhares de pessoas, mas também conhecer as bandas independentes da sua cidade, as bandas do meio underground, as bandas que tocam nos festivais de bairro. Fazer uma investigação, entender o que está sendo dito, o que está sendo falado, o que as pessoas estão ouvindo, o que as pessoas estão vendo, apreciando, escutando, tudo que está sendo dito. Isso é um exercício importante para a gente enquanto cristão, importante para a gente enquanto artista cristão. Para que a gente faz tudo isso? A gente olha para essas coisas todas e a gente precisa colocar as lentes do cristianismo. Então, ver tudo isso e falar, cara, beleza, está sendo dito tal coisa, as pessoas estão pensando tal coisa, tal assunto, tal temática. O que a revelação de Deus na Bíblia, o que a fé cristã, a visão de mundo cristã tem a dizer sobre isso? Quais respostas a gente tem a dar sobre isso? Quais desses aspectos a gente entende como legítimos e verdadeiros? Quais desses aspectos a gente entende como pecaminosos e como frutos do pecado e do mal? Então, fazer toda essa análise. E isso vai ser importante para o nosso diálogo, isso vai ser importante para que a gente tenha uma produção cultural, uma produção artística mais relevante, porque a gente não vai estar dissociado, a gente não vai estar preso na nossa bolha gospel, na nossa bolha cristã. E aí o John Stott vai falar um negócio muito interessante. Escapismo e conformismo são erros opostos, mas nenhum dos dois é uma opção cristã. Em lugar dessa dupla recusa, nós somos chamados a ouvir em dobro, ou seja, ouvir tanto a palavra quanto o mundo. Então nós não podemos ser escapistas, isto é, fugir do mundo e imergir numa bolha cristã, e ao mesmo tempo nós não podemos ser conformistas, ou seja, achar que tá tudo certo com o mundo e que beleza, tá tudo ok, bora consumir cultura sem nenhum filtro, sem nenhuma análise a partir da palavra de Deus. Nós precisamos ter um firme fundamento na Bíblia, para que através dela a gente possa analisar, compreender, criticar, inclusive quando necessário, e vai ser necessário,
a gente confrontar o mundo, confrontar nossa cultura. E o John Stott continua depois falando o seguinte: nós ouvimos a palavra de Deus, com humilde reverência, ansiosos por entendê-la e decididos a acreditar no que viermos a compreender. Nós ouvimos o mundo com atenção crítica, igualmente ansiosos por compreendê-lo e decididos, não necessariamente a crer e obedecer nele, mas a simpatizar com ele e a buscar graça para descobrir que relação existe entre ele e o Evangelho. Ou seja, nós não podemos ser ingênuos. Toda arte, toda produção cultural, ela tem uma visão de mundo por trás. Seja essa visão de mundo consciente ou não. Todo artista, todo criativo, todo ser humano de um modo geral, mas enfaticamente os artistas, eles enxergam a realidade de uma forma. Ele enxerga a realidade a partir de valores, princípios, a partir de uma visão de mundo. E se ele for sincero com aquilo que ele crê, o trabalho artístico dele, a produção cultural dele vai refletir aquilo que ele crê, a forma como ele enxerga o mundo. Portanto, a gente precisa ser compassivo, ou seja, ter compaixão para entender as dores, os questionamentos e inclusive as reivindicações que o mundo faz pra gente. Mas ao mesmo tempo, a gente precisa ser biblicamente firme para apontar onde está o problema e dar a solução que só o Evangelho pode trazer. Ou seja, de fato, confrontar a cultura. E isso demanda tempo, isso demanda diligência, isso demanda esforço, isso não é algo fácil de fazer, isso não é algo que a gente vai de um dia para o outro, agora eu saco tudo da cultura, tô fera, não é isso. Isso é algo que é um processo contínuo e quase que infindável, porque sempre vão estar aparecendo coisas novas, todo dia sai um CD novo, todo dia sai uma obra nova, todo dia tem um grafite novo na cidade. Então a gente tem que analisar essas coisas, entender elas, entender naquilo que o Evangelho pode dar solução, naquilo que o Evangelho enxerga que está correto e aquilo que a gente vai descartar por entender que não há nada de bom. Então, é um exercício, é algo que a gente precisa fazer de forma cuidadosa, diligente, compassivo, entendendo a dor do outro, entendendo a dor da cultura. Às vezes a gente vê, sei lá, uma música que vai falar para quem é contra o aborto, uma música que fala abertamente sobre aborto, e a gente, que música horrível, não sei o que, a gente já descarta aquilo, mas a gente muitas vezes não tem compassividade para entender o lado do artista que produziu isso, entender a dor que ele passa, entender o que ele passou, qual o contexto que ele está vivendo. Ainda que a mensagem da música seja errada, num certo sentido, a gente precisa se compadecer porque tem um ser humano ali por trás produzindo aquilo e que aquilo é reflexo do contexto que ele vive. E o Evangelho tem resposta para isso, o Evangelho tem cura para isso, Cristo é Senhor sobre isso. Então a gente tem que ter essa sensibilidade e a gente encontrar artista muito mais. E aí, para finalizar, o Huckmacher tem uma frase simples, mas importantíssima. Abre aspas. Se quisermos ajudar a nossa geração, devemos ouvir esse clamor, ou seja, devemos ouvir o clamor que a nossa geração faz, que a nossa cultura faz. Só ouvindo que a gente vai conseguir ajudar, só ouvindo que a gente vai conseguir levar as respostas corretas, as respostas das perguntas que a cultura está fazendo para a gente. Vamos nos apropriar disso, vamos ser mais propositivos nesse sentido de exegese cultural, de compreender nossa cultura, de enxergar a cultura, não apenas consumi-la. Beleza, galera? E aí no próximo episódio, o último, a gente vai, de certa forma, amarrar tudo isso e falando sobre contextualização. Também é algo importantíssimo para nós. Então, divulguem, acompanhem, repassem para os seus amigos, para a galera da sua igreja, para os seus colegas, para os seus artistas que você conhece. E não deixe também de dar feedbacks para a gente, tá bom? Isso é importante. A gente, com certeza, vão ter vários erros aqui, nos sentidos técnicos mesmo de gravação, produção. Nossos recursos são muito limitados nesse sentido. Mas a gente quer melhorar cada vez mais e quer produzir um conteúdo cada vez melhor para vocês. Então, deem feedback e continue acompanhando a gente, continue acompanhando o Coletivo Tangente. Fiquem com Deus, brigadão por mais esse episódio, é nóis!